Mais uma vez, nós agradecemos a todos os presentes. Até o momento está sendo muito boa a apresentação. A SIC deu um show no primeiro tempo aí. Agora, no segundo tempo, estamos começando com uma empresa muito famosa no Brasil e no mundo, que é a Smar, junto com o nosso amigo. Você pode dar um alô para mim aí já, o Otávio Pascoal. Olá, Alex. Olá a todos. Boa noite. Tudo bem? Vocês me ouvem bem? Obrigado, Otávio. E hoje o tema que o Otávio vai falar hoje é o uso de computadores de vazão na medição fiscal e transferência de custódia, conceitos e aplicação. Então, o Otávio o mestre Otávio Pascoal, ele é engenheiro de tecnologia e aplicação. E aí, Otávio, você pode fazer uma breve apresentação também sua para a gente conhecer você. E só aproveitando um segundo da sua palestra para dizer que nós vamos mandar no chat uma avaliação do workshop. Como nós não mandamos nem o primeiro, nem no segundo, estamos mandando hoje, aí a gente gostaria que você respondesse sobre os 3 dias, ok? Lá no workshop, só clicar lá no link e responder 5 perguntinhas na hora que tiver um tempinho aí. E agradecemos aí, tá bom? Muito obrigado, viu, nosso amigo Otávio Pascoal. Bom, pessoal, boa noite. Todos me ouvem bem? Às vezes, essas armadilhas da modernidade aí para configurar tudo. Bom, Alex, que eu vou tirar meu... eu vou já compartilhar a minha apresentação aqui e durante a apresentação eu falo um pouco, me apresento um pouco mais e também falo um pouco da Smar. Eu só não estou achando a minha tela apresentada aqui. Tá, vou tentar assim. Pessoal, todos veem a minha apresentação? Sim. Perfeito. Bom, novamente boa noite. Gostaria de agradecer aí a oportunidade de estarmos juntos aí nesse evento. Para mim, de maneira pessoal, eu fico muito orgulhoso de estar trabalhando, de estar participando no evento com outros palestrantes e com um público-alvo de tão alto nível. E em relação à ISA, até traz um pouco de lembrança. Eu sou formado na Universidade Federal de Itajubá e durante, acho que uns 2 anos, eu fui membro da seção estudantil que tinha lá na Universidade Federal de Itajubá. Então, muito bacana voltar a participar de um evento da ISA. Tá? Nós vamos falar hoje sobre o uso de computadores de vazão na medição fiscal e transferência de custódia. Tá? Vamos fazer uma apresentaçãozinha a respeito da parte de normas, mas o foco é na parte dos computadores de vazão. Tá bom? Meus pais não tiveram muita dó de mim, então meu nome é Otávio Francisco Pascoal Silva Ribeiro dos Santos, né? Mas comumente eu utilizo a alcunha de Otávio Pascoal. Sou engenheiro de controle de automação e mestre de engenharia elétrica e desde 2010 eu trabalho na engenharia de aplicações da Smar, né? Tanto na parte de instrumentação quanto na parte de sistemas de controle, definição de arquitetura de sistema de controle, protocolo de comunicação, etc. Uma área um pouco mais ligada à automação em si. Falando um pouco da Smar, a Smar é uma empresa aí que já quase cinquentona, né, criada em 1974, inicialmente fazia reparos em turbinas e na indústria de geração de etanol, né, açúcar e álcool, e foi desenvolvendo nessa parte de automação como um todo, né, sendo hoje desenvolvedor fabricante de instrumentos, controladores, hardware e software para medição, controle, parte de engenharia, parte de serviços. Na Bahia, hoje nós somos representados pela Alfa Automação e Controle, né, nas figuras aí do Antônio Brandão e do Fernando Ávila. Bom, seguindo aí na agenda, né, a gente vai iniciar falando um pouco sobre medição de vazão, e eu coloquei esse ponto IC, porque eu quero apresentar para vocês alguns cenários de medição de vazão.
tá? Depois vamos falar um pouco de regulamentações para medição fiscal de vazão. É uma seara que eu não vou querer me comprometer muito, porque além de ser muito detalhista, é bastante multidisciplinar, e como o expertise nosso é de automação, a gente tenta buscar apenas a justificativa do uso de computador de vazão e atendimento às normas que estão listadas nas regulamentações. Feito isso, a gente passa para os tipos de medição de vazão, fiscal, operacional e transferência de custódia, e entramos na parte de computador de vazão, mostrar o que nós temos de tecnologia, o que é necessário e o que pode ser feito com computadores de vazão, finalizando com alguns exemplos de aplicação. Eu acredito que a apresentação ela dure aí no máximo até uns 50 minutos, mas vamos tentar fazer até uns 45. Bom, sobre medição de vazão, né? A vazão é uma das variáveis de processo que são mais medidas aí no mundo. A gente tinha um dado, só que é um dado um pouco antigo, eu não consegui encontrar um dado mais novo, que, se não me engano, era a terceira variável de processo mais medida na indústria, né? E a vazão, além dela ser responsável por fazer a transferência de produto entre lugares geográficos, né? A vazão ela é responsável pela medição de quantidade e que muitas vezes representa valor agregado. Então, medindo-se vazão, determina-se a quantidade de um produto que passa por um determinado uma tubulação por um instante de tempo, e assim consegue-se medir o quanto foi entregue, o quanto passou e o quanto de valor aquele produto foi transferido, né? Então, a gente pode ver alguns cenários, né? E se é preciso medir localmente uma vazão de ar para estimativa de produção de compressores? Né? Compressores de ar, a gente tem ali uma aplicação onde não é necessário, talvez, uma exatidão muito apurada, uma exatidão muito boa, e pode ser que isso não necessite de um sistema completo ou complexo de automatização para a aquisição desses dados. Pode ser simplesmente uma medição local da quantidade de ar que passa na saída desses compressores e um transmissor de pressão diferencial ligado a uma placa de orifício, com indicação local, fazendo ou não totalização no próprio transmissor pode ser suficiente para esse tipo de aplicação. Segundo caso, e se é preciso realizar um controle de caldeira baseado em vazão de água ou de vapor, né? Então, aqui temos aquele controle de nível a 3 elementos. Acho que eu coloquei o errado aqui, só um momentinho, gente. Pronto, melhorou. O controle de nível a 3 elementos, né? Aqui uma representação do controle de nível a 2 elementos. Então, nós temos a medição da vazão de vapor, medição da vazão de água, e isso tudo dentro de um laço de controle junto com o nível do tubulão, né? Fazendo o controle numa válvula de água. É um sistema que talvez não requeira uma exatidão muito alta, até porque a gente vai utilizar em um controlador lógico para fazer essa lógica de controle. Só que em relação ao caso anterior, aí eu já tenho um elemento a mais, que seria esse controlador. E se é preciso fazer uma medição contínua e compensada de vazão, porém não normatizada? Então, sabendo que a gente vai trabalhar com compensações de pressão e temperatura, pode ser que determinada aplicação requeira isso, mas de uma maneira não tão amarrada por normas. Então, aqui tem um bloco, que é um bloco que está disponível num controlador multiloop, retirado da nossa bibliografia, da SMAR, que ela mostra que ele tem uma compensação de pressão e temperatura. Só que, se vocês olharem aqui nessas duas fórmulas, para gás e para líquidos, são fórmulas dependentes dessas variáveis, porém também dependentes de coeficientes. São coeficientes que muitas vezes podem estar imprecisos com relação a uma exatidão muito grande. Tá? Já aumenta-se a precisão da medição da vazão, já coloca-se outros elementos que são importantes para chegar a uma exatidão melhor, porém ela ainda não é normatizada. Porém, um último caso, e se é necessária uma medição de vazão de gás natural com altíssima precisão com fins comerciais? Então, aqui a gente já está trabalhando com um nível acima, né? A gente está falando de uma medição de vazão de gás natural, que é um fluido com altíssimo valor agregado, e colocando essa palavrinha no final, né? Essas duas, fins comerciais.
que aí começa a envolver a transação monetária e a coisa começa a ficar um pouco mais séria em termos de precisão. E aqui, para exemplificar esse exemplo de medição de vazão, a gente tem uma arquitetura com um computador de vazão, com suas linhas de medição de gás ou de óleo e os elementos que fazem parte. Então, percebam que desde o primeiro caso até o último caso, houve um aumento, aí, um incremento na complexidade da aplicação, dos requisitos e também dos elementos que foram colocados para resolver a situação, né? Então, qual que é a motivação? Os slides, pessoal, às vezes vai ter um pouco de texto, até porque eu retirei algumas coisas das portarias e das resoluções conjuntas aí, então, para ficar o texto integral, pode ficar, às vezes, um pouco cansativo, mas depois vocês vão ter acesso para ler com um pouco mais de calma, né? Então, qual a motivação? Você tem uma medição de vazão no controle de processo, possivelmente aquela exatidão tão precisa não é algo que se faz necessário. Primeiro, porque se você tem uma repetibilidade dessas medições, inclusive com as próprias imprecisões sendo repetidas, e além disso, um controlador que dentro de um laço de controle ele vai sempre tentar buscar o set point, né, isso não passa a ser algo tão complicado. Porém, tendo uma medição daquela vazão em termos de transferência de custódia, que é algo que exige uma exatidão maior, essas imprecisões que são constantes e repetidas, elas não passam a ser mais toleradas. Indo para a parte da regulamentação. Aqui tem um mapinha que mostra as concessões do Brasil. É um país que tem grandes áreas produtoras de óleo e gás, né? E retirado da Constituição Federal, no artigo 20, diz que os recursos naturais pertencem à União, seja em terra, seja em mar. E no parágrafo 1º desse artigo ainda diz que a participação de estados, Distrito Federal e municípios no resultado dessa exploração é garantido, né? Então, o que aconteceu aí no final dos anos 90, né? Foi criada a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que é a agência que regula, é o órgão que regula toda atividade relacionada à produção e indústria de petróleo, gás natural e biocombustíveis, além de aplicar as legislações responsáveis pela distribuição das participações. E temos o Inmetro, que é o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que ele é um pouco mais antigo, que ele está presente desde os brinquedos dos nossos filhos até os equipamentos mais importantes e tecnológicos que a gente tem na indústria, que ele é responsável por garantir que aqueles equipamentos, nesse ramo, nessa parte da medição, ele está atendendo às normas de forma a ter os melhores resultados, os resultados mais seguros. Então, em 2013, houve a liberação da resolução conjunta NPI-MET número 1, né, que ela tinha no artigo 1º aprovar o regulamento técnico de medição, o famoso RTM de petróleo e gás natural. Essa resolução conjunta, e juntamente com esse regulamento técnico de medição, digamos que seja a norma principal para qualquer tipo de atividade exploratória de petróleo e gás natural. Tá? Então, ela contém todos os requisitos para essa exploração de maneira mais correta, não apenas para os produtores, mas também para quem vai receber essas participações. Então, você junta órgãos ligados à União, um que regula a atividade, outro que regula os equipamentos, né? A tendência é que o que sai dessa resolução e desse regulamento técnico são as práticas mais avançadas e precisas ou mais toleráveis em questão de erro aí, né? De forma que se tenha a melhor medição de petróleo e gás natural, né? Então, a que ela se refere? Ela contém as regras e requisitos para a correta medição de petróleo e gás natural, né? Principalmente em relação ao pagamento das participações governamentais, que são os royalties, participações especiais, etc. Tá? E o que ela estabelece? As condições e os requisitos técnicos, construtivos e metrológicos mínimos que os sistemas de medição de petróleo e gás natural deverão observar. Vocês vão ver que tem alguns slides, tem um númerozinho aqui que são as referências. E essas referências elas estão no final. Então, eu estou trabalhando aqui nessa apresentação com a resolução conjunta
e a portaria dos computadores de vazão, e um outro artigo que é bastante interessante com relação à transferência de custódia, né? Nós vamos falando com esses dois meio que em paralelo. Bom, o RTM, ele fala da medição de petróleo e gás natural em tanques ou em linha, isso no capítulo ou item 6 da resolução conjunta. Em tanques, a gente está falando um pouco mais em questão de armazenamento, mas em linha, a gente já tem essa medição de vazão. E quando se fala da medição de petróleo e gás natural em linha, fala-se dos sistemas de medição que são constituídos pelo menos de um medidor de vazão compatível, com boa repetibilidade e exatidão, um sistema de calibração fixo ou móvel, um sistema de amostragem, instrumentos de medição secundários, aqui ligados à pressão e à temperatura, e um computador de vazão, né? Então, o computador de vazão é um item que vai unir todos estes outros num único componente. E para fugir um pouco, ou para tratar de maneira um pouco mais separada o item computador de vazão, porque a resolução conjunta ela vai falar muito da medição, ela vai falar de periodicidade de calibrações, incertezas máximas toleráveis, práticas de construção, ela cita as normas de medição internacionais de acordo com cada tipo de medidor, né? Então, para se tratar de maneira um pouco separada, um pouco mais individualizada, para os computadores de vazão, em 2015, o Inmetro lança uma portaria A499, que ela é específica de computadores de vazão, e ela vai falar nessa portaria as especificações que este item tem que ter. Bom, e o que ele estabelece, né? Voltando ao que ele estabelece, as condições a que devem satisfazer os computadores de vazão e conversores de volume, daqui em diante chamados dispositivos calculadores, tá? E aqui se aplica a essas condições a medição fiscal de produção de petróleo e gás natural e medição para fins de transferência de custódia. Também falo de apropriação, tal, mas eu estou focando nesses dois pontos aqui, que são pontos um pouco mais generalizados, né? E o estabelecimento no capítulo 1 e a aplicação no capítulo 2 da portaria. Até coloquei aqui em negrito para chamar atenção. Algumas palavras em negritos aí que estiverem soltas são mais para chamar atenção, que nós vamos voltar nelas posteriormente. Sobre os tipos de medição, né, voltando na resolução conjunta que ele define, as resoluções conjuntas, essa parte de legislação, eu acho às vezes até um pouco engraçado, porque você começa a ler um tópico, quando você vai com outro, é praticamente o primeiro tópico barrado, como se fosse o inverso dele, então às vezes pode gerar até um pouco de confusão, tá? Mas eu quis trazer da própria resolução conjunta para ver o que o texto ele está indicando. Então, primeiro, a medição fiscal. E por que a medição fiscal? Justamente porque a medição fiscal, o texto de medição fiscal, ele dá um pouco mais de informação e, pelo menos no meu entendimento, a medição operacional foi o inverso disso, tá? Mas medição de volume de produção fiscalizada, utilizada no cômputo da totalização das participações governamentais, inclusive participações especiais, né? Então, o tipo de medição fiscal é aquela que vai ser utilizada nesse cômputo, verificar o que é produzido, com base nisso daí, o que tem que ser repassado para a União. A medição operacional seria como uma lógica barrada disso daí, né? Que ele fala medição de fluidos de controle de processo, tá? Tanto de produção quanto de movimentação e estocagem de petróleo e gás natural, que não se enquadrem como fiscal, apropriação ou transferência de custódia. Mas, como exemplos que fiquem mais claros aí, a gente tem que uma medição fiscal é a medição de gás natural em separador trifásico. Então, na saída de gás no separador trifásico, se tem uma medição fiscal do gás, porque o gás ele vai entrar nesse cômputo, e como medição operacional, a medição de água desse separador trifásico, que ela entra ali como um componente para fechar o balanço de volume, né? Mas ela não entra nesse cômputo. Tá? Então, são duas medições dentro da mesma aplicação, cada um com o seu tipo de foco. Indo para a medição de transferência de custódia, né, que ela diz medição de volume de petróleo ou gás natural movimentado com transferência de custódia, então não deixa muito claro aí, mas depois ele explica.
né, nos pontos de entrega e recebimento, que é como seria uma divisa entre um fornecedor e um receptor daquele material que está sendo medido numa tubulação, que está sendo transportado e medido e entregue numa tubulação, e como justificativa, né, para a transferência de custódia, é uma transferência legal e ou comercial de fluidos hidrocarbonetos. Ou seja, é a transferência realmente da custódia, é a transferência do valor agregado. Um exemplo que a gente tem para medição de transferência de custódia pode ser indústria de óleo e gás, mas pode ser talvez indústrias de etanol, terminais de carregamento. Após os tanques de etanol, e a gente tem bastante bastante usina de açúcar e álcool aqui na região, a Esmar está localizada aqui no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto, na cidade de Sertãozinho, né? Depois dos tanques de armazenamento de etanol, tem os terminais de carregamento, onde os caminhões são preenchidos ali com etanol. Então, ali é uma transferência de custódia. Mas quando uma pessoa mais leiga vem me perguntar o que é uma transferência de custódia, eu costumo falar que é o posto de gasolina, né? Até a bomba do posto, a custódia é do dono do posto. A partir do momento que ele passou pelo medidor lá e entrou no meu carro, ela passa a ser minha, eu pago por aquilo. Então, isso seria uma transferência de custódia em um exemplo bem simples aí. E aí, usando o subtítulo do artigo técnico que eu citei para vocês, né, ele já vai direto no ponto, né? Quando o dinheiro muda de mãos, a precisão da medição de vazão importa, né? E nesse artigo coloca-se um exemplo, né? Eu não quis, de certa forma, trazer isso para um contexto nacional, é um artigo de língua inglesa, né? E ele diz o seguinte, que a estação de bombeamento 2 no pipeline de Alasca, ele é desenvolvido, ele é projetado para uma vazão de 60 mil galões por minuto de óleo. Se você apresenta um erro de 0,1% nessa medição, esse erro vai ter uma grandeza de aproximadamente 2.057 barris por dia. E aí você faz aquela continha de finanças domésticas, né? Preço do barril 105 vezes a quantidade do barril, isso vai trazer um erro, pode ser um prejuízo ou não, mas um erro de 216 mil dólares por dia, com uma diferença anual de aproximadamente 78,8 milhões ao ano, apenas nesse 0,1% de erro da medição. Né? Eu vou te chamar de diferença, porque para quem que vai essa diferença? A quem isso vai favorecer? A gente não sabe. Né? Se a exatidão ela é definida numa porcentagem de mais ou menos, né, a gente não sabe, mas é um erro que está intrínseco à medição. Se esse erro, de certa forma, for tolerado pelas normas, é um erro que está sendo tolerado. Mas é uma bagatela bastante interessante, ao final de um ano, apenas com 0,1% nessa medição e apenas nesse pipeline aqui. Para transferência de custódia, agora já tratando isso não como os componentes, não de acordo com a norma, com o regulamento técnico, mas sim com o que é aplicado na indústria, né? Esses componentes, medidor de vazão de alta precisão, múltiplos tramos em paralelo, isso muito por conta de disponibilidade daquela instalação, daquele skid. Por exemplo, você tem 2, 3 tramos em paralelo, porque se você precisa fazer a calibração num Coriolis, num ultrassônico, você tem que fazer uma calibração no equipamento que ela precisa ser retirada, né? Você tendo mais de um tramo, você não tira aquele tramo, não tira aquele skid, aquela instalação de operação. Né? Faça algumas manobras e aí consegue-se ter a disponibilidade total aí, pelo menos de um medidor. Transmissores de pressão e temperatura, que são os responsáveis ali por fazer a parte de compensação, o computador de vazão, a medição de qualidade, que ela vem na figura da cromatografia para gás e no BSW para óleo, calibração e automação. Tá? Nós vamos falar de cada um desses itens aí, que já passa para a parte do computador de vazão, tá? Mas a seguir, né? Mas o que isso mostra? Isso mostra uma convergência da medição de vazão para um sistema automatizado, eletrônico, multitarefas, auditável e seguro. E tudo isso
está presente onde? Dentro do computador de vazão. Então, falando um pouco sobre o computador de vazão, nós temos duas definições. Uma definição que está presente na resolução conjunta, número 1 de 2013, e outra que está na portaria 499 de 2015. Então, a definição de computador de vazão em termos da resolução conjunta é um dispositivo eletrônico capaz de receber sinal de um medidor de vazão e demais dispositivos associados de uma medição efetuada em determinadas condições de escoamento e efetuar os cálculos necessários para que este valor de vazão seja convertido à condição padrão de medição. Condição padrão de medição a gente já vai falar daqui a pouquinho, tá? Na próxima definição, que é a da portaria 499, que é um dispositivo que computa, integra, armazena parâmetros de entrada e dados ligados à medição de qualquer fluido hidrocarboneto, tais como temperatura, pressão diferencial, densidade, etc., e processa cálculos com o objetivo de prover indicações de vazão e de totalização de quantidades, por meio da integralização dos dados de vazão, tanto na condição base como na condição de operação. O que seria condição de base e condição de operação? Aí que entra o papel da compensação. Porque se você pega um fluido, esse fluido pode estar numa instalação trabalhando com certas condições de processo, certas condições de pressão e temperatura. Numa segunda estação, ou mesmo na mesma estação, no mesmo local, em diferentes períodos do dia ou do ano, né, a gente tem alterações desses padrões, e a alteração desses padrões a gente vai ter alteração na vazão. Se a gente tratar do óleo, que é um fluido menos compressível ou não compressível, né, a gente tem uma influência, mas se a gente trabalhar isso no gás, que é um fluido altamente compressível, né, mudando uma pressão de linha, a gente muda completamente ali a quantidade de gás que está passando pelo mesmo volume, né? Então, o que significa trazer para a condição base? Um computador de vazão, ele faz a compensação trazendo uma mesma condição chamada de base, que significa uma pressão absoluta de 0,101,325 megapascal a temperatura de 20 graus, de forma que, independente da condição de processo que se tem naquele momento, qualquer comparação que for feita, ou totalização, ou mesmo medição que for passada através de um relatório, vai estar comparada com o mesmo padrão. Tá? Então, o que isso significa trazer para a condição base, né? Então, em síntese, um computador de vazão é um sistema de aquisição de dados com blocos de cálculo e compensação normatizados, normas internacionais, múltiplos protocolos de comunicação, suporte de ferramentas de gerenciamento e relatório, comunicação com equipamentos e softwares diversos, com possibilidade de históricos, que são os relatórios, e, além disso, com adventos aí de segurança e rastreabilidade, que são coisas importantes para garantir que o sistema não está sendo sabotado ou alterado de maneira incorreta. Então, existem algumas normas para medição de gás, normas para medição de líquido, e essas normas são normas internacionais que elas estão e devem estar presentes no computador de vazão, de forma que, a partir do momento que você faz a configuração para uma medição fiscal, o cálculo utilize essas normas como o seu padrão, como o seu motor de cálculo, né? Então, para a placa de orifício, que são medidores quadráticos, a gente tem a ISO 5167 ou H3, que usa a equação de Bernoulli como princípio, né? São medidores quadráticos. Além da placa de orifício, a gente tem como semelhança o V-Cone ou o Wafer-Cone também, mas o principal, principalmente para gás, é a placa de orifício. Para medidores lineares com sinal de pulso, a gente tem a H7 para turbina, a H9 para ultrassônico, a H11 para Coriolis, que ele já usa a equação de gás de Clapeyron para a conversão dos pulsos, né? Então, aqui, se vocês olharem um pouco mais de detalhe, a gente tem as variáveis na condição base e na condição de fluido, que é escoamento, a condição de processo naquele momento. Então, face uma igualdade, utilizando as constantes da equação, e tendo um volume de base aí e conversão de pulsos, consegue-se medir a vazão. Também, não para a parte de medição, mas propriedades do fluido, principalmente assim, no caso dos gases, que isso fica mais crítico, poder calorífico do gás natural, H5, H10, cálculo do coeficiente isentrópico do gás, mas principalmente o H8, que é o cálculo do fator de compressibilidade, né? Que é aquela questão de você trabalhar com gás
em condições de pressão que são instáveis ao longo de um período, e isso aí tem uma influência grande na quantidade de gás que realmente está passando no teu medidor, né? Para o cálculo do fator de compressibilidade, o ponto principal é você ter a composição do gás, né? Que essa composição do gás ela pode ser obtida através de análise de laboratório ou através de cromatógrafo em linha, que aí você tem uma medição online, real time aí da composição do gás, e aí começa a ficar interessante a situação de você ter um computador de vazão com capacidade de comunicação com outros equipamentos, né? Para líquidos, lembrando que para líquidos a gente tem os medidores de pulso também são aplicados, então as mesmas normas ali para o ultrassônico, Coriolis, podem ser vistas também, mas a gente também passa a ter algumas diferenças, né, específicas. Então, a API 5.3, a medição e instalação de turbina, então ela mostra um arranjo de instalação do medidor turbina, com as distâncias, a montante, a jusante, os elementos que devem ter. Então, pode ter aqui um filtro aqui com um medidor para ver a eficiência do filtro, transfer de pressão, temperatura, etc. Com relação à parte de pulsos, a norma API 5.5, ISO 6551, que é em relação à fidelidade e segurança na transmissão dos pulsos, né? Isso é um aspecto bem interessante, porque são chamados de diferentes níveis, você vai do nível E, que é o, entre aspas, pior, até o nível A, que é o melhor. Para ter uma ideia, essa norma ela define que o nível E de fidelidade é você ter um medidor de boa qualidade instalado de maneira corretamente. O nível A, que é o esperado, o recomendado que o computador de vazão tenha, ele já tem uma verificação e correção de erros de forma contínua através de métodos de comparação. O que seria isso? Imagina um medidor de vazão por pulsos com pulso duplo, né? Esses pulsos eles trabalham com uma certa defasagem entre eles. Então, aí você pode ter, por exemplo, um pulso faltante numa das partes, um dos sinais, você pode ter defasagem de pulso, você pode ter inversão de pulso. Então, se você tem um nível E, que é um medidor de alta qualidade, de boa qualidade instalado de maneira correta, o computador de vazão ele não vai conseguir identificar se há um erro desse. Agora, no nível A, existe uma monitoração contínua e, além disso, modos de diagnósticos e correção também contínuo. Tá? Então, isso aqui é uma norma API aí, relacionada à medição de líquidos por conta ali dos medidores lineares através de pulso. Seguindo, né? Então, aqui a gente está falando das normas aplicáveis para quais os cálculos vão ser feitos, cálculos de compensação e totalização, baseado no tipo de fluido, mas também baseado no tipo de equipamento que está sendo utilizado, né? O tipo de medição, medidor, tá? E também existem algumas normas para calibração. O que seria calibração? E aqui eu já coloquei entre parênteses, já em negrito, para puxar que isso é um dos elementos recomendados, que é os sistemas prover, né? Os provers, sistemas de prova, né? Então, a API 4.1 ela começa a definir os sistemas de prover e deve-se ter ali o quê? O computador de vazão, como elemento central dessa medição, ele tem que comandar e comunicar com esse prover para poder saber a hora que vai fazer uma corrida de prova ou receber os sinais de início e final de corrida. Tá? Então, essa integração computador de vazão e prover ela é muito importante. E qual é o objetivo de você ter um prover nesse quesito de calibração? É obter o meter factor, ou fator de calibração, que seria basicamente você colocar o teu medidor de trabalho em série com um sistema de prova. Esse sistema de prova você consegue ter ali uma medição, digamos, de referência, e aí, após ser feita algumas corridas, é feita a comparação da vazão que passa pelo esse prover e também por esse medidor de trabalho e ajustar um fator, meter factor, que é um fator que vai indicar o quanto deve ser corrigido o medidor de trabalho para atender a mesma medição que está sendo feita pelo provador. Tá? Então, alguns tipos de prover, né? Esse aqui, o Conventional Pipe Prover, ou Prover tipo U bidirecional,
né, que é normatizado pela API 4.2, né? Então, eu não sei se vocês conseguem ver, é uma figura um pouco difícil de entender, mas ela mostra alguns elementos. Aqui a gente tem o medidor de trabalho, né? Aqui temos algumas válvulas que podem ser automáticas ou manuais, né, para isolar o provador. Então, se está em trabalho normal, o fluxo passa do início para o final. Se ele está em trabalho de prova, o mesmo fluxo que passa pelo medidor é desviado para o provador. E aqui tem uma esfera, que ela é solidária a essa tubulação, e dois detectores, um detector de início e detector de final. Esse volume aqui é conhecido e calibrado, e sabendo o tempo entre os dois detectores, consegue-se inferir a vazão e aí comparar a vazão que tem medida pelo prover e a vazão medida pelo medidor. Esse é o tipo convencional pipe prover ou tipo U bidirecional. Outro tipo de prover que é normatizado pela API 4.3 é o prover de pequeno volume, é o cilíndrico ou de pistão. Ele é um prover menor, geralmente esses provadores aqui, eles são instalados em skids e eles são permanentes pelo menos alguns que eu tive a oportunidade de ver, eles são permanentes na aplicação. Esses provadores não, eles já podem ser mais itinerantes, existem até empresas que fazem esse serviço, né? Então, mesma lógica, o fluxo passa pelo medidor de trabalho e depois ele passa por um pistão, por um cilindro, vai ser empurrado esse pistão, esse cilindro, com um volume calibrado entre dois pontos aqui, onde são detectados os tempos que um sensor atinge esses dois detetores e funciona da mesma forma. A diferença é que um medidor, um prover desse tipo, ele não tem capacidade para uma grande quantidade de pulsos. Se eu não me engano, uma quantidade de pulsos aí necessária são 10.000 pulsos. Mas para isso também existe uma norma API que é utilizada para interpolação de pulsos. Tá? Outros provers que a gente tem, que né, passa a ser um prover, mas é o master meter. Né? O master meter, digamos, seja o pior tipo de prova que pode se ter, apesar de ser bastante utilizado também, é que você tem um medidor de alta exatidão e de alta repetibilidade calibrado por um provador dos tipos anteriores, que ele fica de backup, né? Então, todas as vezes que é necessário fazer uma calibração ou ajustar o meter factor do medidor de trabalho, né, a comparação não vai ser em cima de um provador, de um prover, mas vai ser em cima de um outro medidor que foi calibrado por um prover. E outras normas para provadores, a gente tem a API 12.2.3, que é em relação aos relatórios, e a API MPMS 4.6, que é essa que eu acabei de falar, que é a parte de interpolação de pulsos. Então, seguindo, né, aqui eu coloquei um diagrama elétrico do cartão DEV77, da linha Audit Flow da SMAR, que é o cartão de entrada de pulsos. Então, ele tem 4 pulsos, pode colocar 4 medidores duplos, né? Então, é o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. O grupo 5 ele é exclusivo para master meter. Como o master meter é um outro medidor, ele é semelhante, né, a composição, com três bornes, 3 conexões, mas o interessante é aqui na parte de cima, que é a integração direta do prover. Então, existe aqui uma saída, que é o pulso de início da prova, e aqui em cima, as entradas de início e final das corridas. Tá? Isso tudo já integrado dentro do próprio computador de vazão. Com relação à parte de medição de qualidade, né, que foi falado também como um dos itens necessários, a cromatografia, que são as amostras de gás que vão passadas por colunas, aí tem a separação dos componentes e depois mede a presença desses componentes no gás, né, que são extremamente importantes para definir o tipo de gás, definir o fator de compressibilidade, né. Existem 2 formas para ser feita. A primeira forma é através de ensaios laboratórios, e aí você coloca uma pessoa responsável, ela coloca a cromatografia do gás de maneira manual, cada componente nos registros de um computador de vazão. Porém, existem aí os cromatógrafos em linha, né, que eles são geralmente integrados ao computador de vazão através de uma rede, RS485, Modbus serial,
E aí, ele tendo essa medição online em tempo real, os registros que tem cada componente do gás, eles são alterados de maneira automática, né? Isso é muito importante para a questão do H8, que é a questão da compressibilidade. E também existem os analisadores de BSW, né, que é o Basic Sediment Water, que verifica a impureza no óleo, tanto em água como em sedimento, né, que também pode ser feito da mesma maneira. Online, existem alguns equipamentos que fazem online para monitoração, né, ou realizada a amostra para análise em laboratório e carregamento manual. Uma vez eu cheguei até a verificar num material que muitas vezes é preferível fazer análise do BSW em laboratório, para calibração do computador de vazão, e utilizar a medição online apenas para monitoração, para verificar como que está correndo esse limite de BSW aí ao longo do período, né? Já que você não tem carregamentos real-time no computador de vazão. E a questão de automação, que a gente chega aqui e junta tudo isso dentro de uma estrutura automatizada, eletrônica, né? E quais são os adventos e características que a parte de automação traz para o computador de vazão? Primeira coisa, protocolos de comunicação de campo. Então, a gente tem, lembrando daquela pirâmide de automação, que ela é muito discutida aí nos cursos e nos materiais de automação industrial, né? É comunicação entre o nível 1 de campo e o nível 2 de controle, né? E tendo como diversos protocolos de comunicação de campo, você acaba tendo flexibilidade na escolha dos seus equipamentos. Então, muitas vezes é utilizado questão de pulso para vazão, mas mesmo instrumentos que tenham a vazão em pulso, eles têm outros sinais, 4 a 20 mA, 4 a 20 mA mais HART, ou Foundation Field Bus, para poder pegar outras variáveis aí. Eu estou falando, por exemplo, num Coriolis, que ele tem uma capacidade de processamento de campo muito boa, muito grande, e consegue ser essas informações, né? Em relação ao controlador, ao computador de vazão da Audit Flow específico, que ele foi desenvolvido em cima da plataforma Foundation Field Bus, né? É interessante quando se consegue colocar a instrumentação de campo em Foundation Field Bus, a gente consegue eliminar a conversão AD, que teria para um equipamento 4 a 20 mA. E nisso aí, pelo menos nessa parte da conversão AD, que já tem um erro, né, a gente já eliminaria isso daí. Então, é um ponto de confiabilidade, aí, de aumento de exatidão. Outra coisa, a parte de protocolos de redes industriais, isso no caso Modbus, para colocar cromatógrafo e analisadores. Parte de protocolos de rede, eu estou falando de Ethernet, isso indo da camada 2 para a camada 3, onde vai se ter uma estação de engenharia para manutenção, uma estação de supervisão. Você pode ter, por exemplo, um supervisório que você quer ter uma salinha de controle aí, como está correndo as medições em tempo real, com alarmes, com trends, com histórico, e também estações de geração de relatórios. E, além disso, um processamento lógico de alta precisão numérica, já que é um equipamento, os computadores de vazão acabam sendo equipamentos multiprocessados. Aqui novamente, aquela mesma arquitetura do início, né, mas agora com um componente aqui de estação e de rede Ethernet, né, então um computador de vazão centralizado aqui, fazendo comunicação de campo com uma linha de gás, 2 linhas de óleo, aqui, provador compacto, com os detectores, e também com a parte de acionamento, odorizador, cromatógrafo, tudo isso integrado no mesmo ambiente. Outra coisa interessante em relação à automação, que pode ser utilizado o uso de cartões para expansão de I/O. Então, assim, você consegue, além da medição fiscal, ter medições de controle ou monitorações de variáveis em paralelo, sem ter nenhum tipo de influência ou de perdas na medição fiscal. Então, pode-se conseguir controle discreto através de ladder, que é o que a gente vê nessa janela aqui, ou mesmo controle contínuo em malha fechada através de blocos funcionais. Então, o workshop ela é de medição fiscal, medição de vazão e de válvulas de controle. A gente não falou de válvula de controle, mas a válvula de controle pode estar presente dentro de uma determinada aplicação paralela à medição fiscal, né? A gente daqui a pouco vai mostrar uma aplicaçãozinha que tem isso, né? A parte de histórico... Oi? Só para avisar que temos 15 minutos, tá? Fique à vontade. Maravilha, muito obrigado.
A parte de histórico e relatórios, né? Então, aqui tem 2 relatórios. Esse primeiro relatório é um relatório de totalização de líquidos, né? Aqui com todas as informações de medidor, informação das bases de cálculos, condições. E aqui é um relatório de sumário, então está bem pequenininho aí, a gente não conseguiu colocar de maneira maior, mas aqui a gente tem por hora. Essa primeira medição é alguns minutos antes da segunda, mas aqui a gente tem 13 horas, 14 horas e 15 horas, como se comportou a totalização ao longo de um período. A parte de segurança e rastreabilidade, existe uma série de relatórios e logs aí, né? Um primeiro para mudança de configuração, então a gente pode ter, por exemplo, esse log aqui de ID 1072, que a data, a hora, tudo certinho aqui. No bloco que foi alterado, esse aqui é um bloco de transação de líquido, onde o parâmetro seleção de produto foi alterada de produto 1 para o produto 10 pelo usuário 1. Então, nisso a gente tem a rastreabilidade de todas as alterações com segurança. Caso ocorra algum problema na medição, é possível rastrear o que houve em termos de mudança de configuração. Aqui a gente tem o relatório da configuração completa. Isso pode ser passado também. Todos os blocos que foram configurados, eles têm todos os seus parâmetros com o valor do parâmetro. Isso aqui é a fim de auditoria, por exemplo. A parte de relatórios de alarmes e eventos, então, o ID aqui 274, né, a vazão do medidor mestre ou provador, num bloco de entrada discreta, que teve um alarme discreto ocorrido com prioridade de valor 0. Então, consegue-se ter, dentro de alarmes configurados, toda essa segurança e rastreabilidade. Bom, pré-requisitos para aplicação na NP, né? O computador tem que ser certificado por Inmetro, ele é enviado por Inmetro, onde ele vai ser certificado, e aí a liberação desse computador para medição fiscal junto que siga a NP e o Inmetro é liberada através de uma portaria de aprovação segundo o RTM da portaria 499 e resolução conjunta, né? Então, aqui embaixo a gente tem um pedaço da portaria Inmetro de Mel 86 de 2019, que mostra, que indica que o computador de vazão, no caso o Audit Flow da Ismar, ele foi aprovado para medição fiscal, né, seguindo a portaria do Inmetro 499, e em algum outro ponto mais abaixo ele também fala da resolução conjunta e das normas, né? Então é liberada uma portaria, essa portaria funciona como certificado. E, além disso, ao se desenvolver algum projeto, antes da entrega, é necessário fazer a verificação inicial por um órgão acreditado Inmetro. Né? Em São Paulo, a gente trabalha com o IPEM, com o IPT, na Bahia tem o IBAmetro, né? Então, são órgãos acreditados em Inmetro que eles vão fazer um teste que o equipamento que está sendo entregue, ele condiz com as medições. Então, eles simulam medições de vazão aí, e verificam se as totalizações liberadas pelo computador de vazão estão de acordo com os cálculos feitos manualmente, né? E com isso, ele é colocado um lacre. Então, aqui a gente consegue ver o lacre aqui, que é para realmente lacrar esse equipamento dentro do painel e não haver troca do hardware. E finalizando com exemplos de aplicação, agora vai ser rapidinho, né? Eu trouxe 3 exemplos de aplicação para vocês darem uma olhada. Esse é um exemplo de um projeto que foi implementado no Oriente Médio em 2013. No caso, a aprovação que ele requeria era a NMI, que é uma aprovação de medição fiscal europeia, tá? Que eram 2 skids, cada skid com 3 tramos, computadores de vazão redundantes em seus hardwares, e além disso tinha provador, cada um com seu provador, e controle discreto para as válvulas do provador. Então, é um projeto que exigiu muito dos computadores de vazão, em todas essas especificidades que foram passadas aqui. Uma segunda aplicação, que foi uma medição fiscal sem atendimento do NP, que era um cliente que ele compra gás de um fornecedor e ele gostaria de ter um sistema dele de medição para comparar o volume recebido com o volume faturado. Já bem mais simples, era um sistema que utilizava uma turbina, né, e isso ligado diretamente numa estação de engenharia para poder fazer a parte de relatório, verificar, tirar os relatórios de totalizações,
E também, nesse caso, o cliente tinha um cromatógrafo em linha também para fazer essa atualização da composição do gás. E, por fim, um projeto bem atual, ele está em fase final de comissionamento, né, um separador trifásico com atendimento da ANP, e esse é um projeto que exigiu o máximo mesmo do computador de vazão, não em termos de provador e tal, mas ele tem a parte de medição fiscal de óleo e gás, né, então aqui até gás, com 2 Coriolis, aqui de óleo, com 2 Coriolis, eles fazendo split range, dependendo do range. Aqui embaixo, aqui no meio, na verdade, uma medição operacional de água. E nesse caso, tinha 2 controles, o controle de nível e o controle de pressão, aqui ligado a válvulas de controle, né, e monitoração de outras variáveis analógicas. Então, esse é um projeto bem atual, usando toda a capacidade do computador de vazão. Bom, pessoal, aqui ficam as referências, se vocês quiserem dar uma olhada depois, quando tiverem essa apresentação, tá? E agradecer aí novamente a oportunidade de estar apresentando um pouco a respeito de computadores de vazão aí relacionados à parte de medição fiscal. Muito obrigado, Otávio. Você conseguiu bater o recorde, dá tempo de responder até as perguntas aqui do chat. Maravilha. Nós temos aqui a pergunta do Jerônimo, falando: a comunicação do computador de vazão com cromatógrafo é direta ou através de um CLP? Se direta, como é essa comunicação? Os cromatógrafos, normalmente, eles têm comunicação RS-485. Aí vai muito da questão do computador de vazão ter essa porta, né? No caso, no nosso caso aqui do Audiflow, ele tem uma porta de comunicação RS-485, né? E é independente do CLP. Tanto essa parte de comunicação com cromatógrafo, como o próprio processamento de lógicas de controle. Utiliza-se dentro do mesmo hardware as estruturas para fazer esses 2 tipos de ações. Então, não é necessário ter um CLP. A comunicação é feita diretamente devido à presença de uma porta ali de comunicação RS-485. É interessante que o protocolo Modbus RTU, RS-232485, por ser um protocolo muito já validado no mercado, boa parte dos controladores lógicos e também dos computadores de vazão, ele já tem essa comunicação disponível. Mas depende da estrutura do fabricante mesmo de ter essa disponibilidade de protocolo. Ok. O Luiz Antônio Dourado, ele pergunta: quando se fala em usar o Field Bus na comunicação dos transmissores com o computador, não há limitações no tempo de ciclo de cálculo com efeitos na sua acuracidade? Por exemplo, a pressão diferencial não precisaria ser necessariamente transmissão por 4A20? Certo, é uma boa pergunta aí, até porque o protocolo Foundation Field Bus, muitas vezes ele é considerado como sendo um protocolo lento, né? Acontece que esse microcycle aí, ele pode ser ajustado, né? E ajustando ele com microcycles mais baixos aí, se consegue ter um desempenho muito bom, tá? Nos casos que implementamos com o Foundation Field Bus, isso não foi um fator limitante, até principalmente por conta da própria da própria característica de se ter o Foundation Field Bus nativo no computador de vazão. Tá? Então, não foi um fator limitante e devido não ter um controle, né, que é o outro ponto que é importante quando se fala de controle em Foundation Field Bus, não ser o controle, ser a medição, né, isso aí também não se tornou nada muito limitante, não. Com as diversas entregas de gás com poder calorífico diferentes, como é essa correção? Como isso é tratado no computador de vazão? Tá. Uma coisa que é interessante nos computadores de vazão, pelo menos no que a gente tem experiência, é que pode-se configurar produtos distintos. Se eu não me engano, são até 10 produtos. Então, o usuário ele fica livre aí
para ter uma lista de produtos cadastrados no seu computador de vazão, com as composições cadastradas para cada um desses fluidos, e aí selecionando o produto que está em teste, que está em medição, utiliza-se a norma com a composição desse produto, e com isso é atualizado e alterado o fator de compressibilidade aí do computador de vazão para determinado gás. Eu não sei se eu consegui responder se é exatamente isso, né? Mas em termos de tratamento de produtos diferentes, o computador de vazão ele trata dessa forma. Ok. Tem muitos parabéns aqui no chat e a palestra foi bastante técnica, então teve que prestar bastante atenção, né, para entender. E agora você pode fazer um agradecimento final, Otávio, e aí fazer também mencionar sobre a Alfa Automação, que é o representante da SMAR, que é o Antônio Brandão e o Fernando Ávila, e desde já eu agradeço que eles autorizaram para que eu fizesse a pergunta para vocês também. O Fernando Ávila abriu até o vídeo aí. Bom, eu queria agradecer bastante aí a audiência de vocês. É realmente um pouco desafiador apresentar num workshop, num evento com nível técnico altíssimo, conhecedores de mais diversas áreas aí, tanto na parte de medição como na parte de automação. Agradecer aí aos que prestaram atenção, tudo. Foi um pouco rápido, porque o conteúdo ficou um pouco extenso, né? A gente se preocupou um pouco com o tempo, mas muito gratificante chegar ao final aí com essas perguntas, chegar ao final aí com esse reconhecimento, tá? Com relação à Alfa Automação e Controle, eles estão presentes aí em Salvador, né? E responsáveis pela Bahia. É um pessoal que está com a gente há pouco mais de um ano, representando diretamente a SMAR e tendo feito um trabalho bastante bacana aí de prospecção, de suporte, né? E realmente bastante parceiros nossos aí, já mesmo com pouco tempo aí de representação, bem ativo aí, né? Nas pessoas do Brandão e do Fernando. Tá? Então, mais uma vez, obrigado, né? Agradecer o meu colega Vinícius Moy, que ficou meio em backup aí, acho que acabou não precisando ser acionado, tá? Mas ele teve uma boa vontade de ir aí e de ficar aí online. E, novamente, obrigado aí, estamos à disposição. No final da apresentação tem o meu contato, o contato da Smart, e a gente está à disposição de vocês aí por toda a parte de computador de vazão, tá? Já falando do mundo petroquímico, mas também toda a parte de automação, medição, a gente está à disposição de vocês aí. Muito obrigado. Obrigado, Otávio.